Boa tarde, pessoal. Ao invés de mandar a atividade do livro de filosofia, livro com o qual eu estou aqui, eu resolvi falar rápido sobre esse capítulo 11, Filosofia Contemporânea, dar uma visão geral sobre ele para vocês passarem para esse capítulo. É um capítulo, assim como os outros, não é difícil. Eu quero só destrinchar, talvez esclarecer algumas coisas aqui para vocês, para facilitar, para ajudar no exercício, nas atividades que eu já mandei na semana passada, ou talvez seja que eu vou... Na semana passada, na verdade. Então, capítulo 11, Filosofia Contemporânea, aqui do nosso livro-texto, que vocês todos devem ter aí em casa. Então, filosofia contemporânea. A filosofia contemporânea, pessoal, é aquela parte da filosofia que passou a se desenvolver a partir da segunda metade do século XVIII, século XIX, 1850 em diante, talvez até um pouco antes disso. Então, a filosofia contemporânea vem, de certa forma, marca um movimento que, de certa forma, reage à filosofia moderna. Então, com filósofos como Arthur Schopenhauer, sobre quem vocês podem ver aí na página 141, e outros como Søren Kierkegaard, seria bom que vocês estivessem acompanhando, assistissem acompanhando o livro. Outro chamado Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Esses caras se cansaram do que tinha sido proposto pelos filósofos modernos. Então, na filosofia moderna, a gente tinha Descartes, Leibniz, Spinoza, tinha o pessoal britânico, os empiristas britânicos, entre vários outros. E esses propunham, de certa forma, o primado da razão. Quer dizer, a razão seria o que seria o trunfo, na verdade. A razão, para aqueles filósofos modernos, a razão, a parte... vocês se lembram que o pessoal da modernidade estava rompendo com a tradição filosófica antiga e medieval. Eles seguiram um outro caminho. Enquanto na filosofia antiga e na medieval se perguntava, se tratava sobre o ser, a ênfase era a metafísica, aquela forma como a filosofia começou. A filosofia é uma metafísica, é um estudo do ser, da realidade. Então, na filosofia moderna, houve uma mudança de paradigma, de modelo, e se começou a discutir muitas outras coisas, a parte da questão do ser, principalmente enfatizando a questão do conhecimento. Então, a razão era aquilo em que as pessoas, os filósofos, muitos deles, não todos, mas muitos deles, apostavam todas as suas fichas. Então, começou a haver uma crise. Começou a haver uma crise, principalmente a partir de Immanuel Kant, que, de certa forma, ao escrever a sua obra A Crítica da Razão Pura, disse que a razão não podia dizer nada sobre o que é metafísico, sobre Deus, sobre a alma, sobre a liberdade, sobre os fundamentos do ser. Então, isso tudo desemboca num pessimismo muito grande, porque a razão não pode dar conta da realidade. Uma coisa é a racionalidade, outra coisa, o racionalismo. Nós devemos ser racionais, mas quando a gente passa a confiar na razão como se fosse um Deus, então a gente cai numa espécie de racionalismo. E foi exatamente nisso que desembocou a filosofia. Quando a gente chega a esse filósofo que eu citei aqui, página 141, Arthur Schopenhauer,
que apregoou o pessimismo. O Kierkegaard, que falou sobre a fé como um salto no escuro. A fé cristã não é um salto no escuro, mas ele, como alguém que se apresentava como cristão, propôs isso. Depois vem outro cara, Nietzsche, que caiu no desespero também. Friedrich Nietzsche. E, enfim, na esteira desse movimento, havia uma crítica à metafísica. Quer dizer, isso significou o que o autor chama aqui de fissuras da crise da razão. Então, passando por esses caras, a gente tem um contexto aqui também do século XX, na página 146. No século XX, a crise se acentua. Há filósofos melhores, há um filósofo como Edmund Husserl, por exemplo, vejam aí a página 144, que escreve alguns bons livros, que cria a fenomenologia, que, segundo o autor, é um método. A fenomenologia era por assim dizer, um estudo ou a crítica da filosofia tradicional, que desenvolveu uma metafísica vazia e abstrata. Então a fenomenologia é voltada para a explicação, ou melhor, a metafísica, essa vazia e abstrata a que ele se refere. Só que a fenomenologia, o estudo dos fenômenos, visa tem o próprio ser humano como ponto de partida de reflexão. Então, o que é que a fenomenologia busca? Ela busca o que é dado na experiência, e ela descreve o que se passa do ponto de vista daquele que vive determinada situação concreta. Ele quer fugir das abstrações vazias. Não quer dizer que a abstração em si mesma seja uma coisa ruim, mas ele quer fugir disso. Então, como eu disse, houve filósofos melhores, como o próprio Edmund Husserl, que é o criador da fenomenologia, mas, quer dizer, surgiram filósofos que atiravam para tudo quanto é lado e completamente à parte da tradição iniciada por Platão e Aristóteles. Os filósofos pragmáticos ou pragmatistas, por exemplo, o pragmatismo foi, página 145, a corrente filosófica iniciada nos Estados Unidos, por autores como William James, filósofos como John Dewey, ou como o último grande deles, representante do que eles chamam de neopragmatismo, foi um filósofo chamado Richard Rorty. E então, tudo isso aqui, essas foram formas de criticar o racionalismo, quer dizer, a filosofia moderna. Na página 146, a gente tem também o advento da filosofia analítica, que era uma escola de filosofia que consistia em analisar logicamente as sentenças que as pessoas falam, a linguagem, possibilitando uma abordagem objetiva dos trabalhos tradicionais da filosofia. Então, isso foi o que se chamou de virada linguística ou giro linguístico. Um dos representantes principais dessa corrente foi um filósofo austríaco, lógico, chamado Ludwig Wittgenstein, página 147. Ele escreveu uma obra chamada Tractatus Lógicos Filosóficos. Então, quer dizer, e quanto mais o tempo vai se passando, a coisa vai ficando pior. Por exemplo, a gente chegou, depois decorre disso o que se chama de Escola de Frankfurt, cuja corrente filosófica se chamava teoria crítica. A teoria crítica tinha expoentes como Max Horkheimer, Adorno, entre outros. Essa escola começou na cidade de Frankfurt, na Alemanha, e todos eles eram marxistas. Eles se apropriaram da filosofia de Karl Marx e passaram a
lidar ou a aplicá-la, ou a enxergar pelas lentes dessa filosofia a cultura em geral, e a minar aqueles que eram os sustentáculos da cultura ocidental. Então, depois aparece um cara chamado Habermas, que inovou com a questão da linguagem. Ele criou uma ideia chamada agir comunicativo, que dizia respeito ao mundo da vida e se baseava nas regras da sociabilidade. Então, quer dizer, há uma relativização também naquilo que ele propõe. E tudo isso deságua naquilo que muitos têm chamado de pós-modernidade. Se a modernidade propôs o racionalismo, a razão, o primado da razão, a pós-modernidade, quer dizer, isso que se vê na filosofia contemporânea, é a pós-modernidade. É uma reação ao racionalismo proposto pela modernidade. Então, eles rompem com o racionalismo e propõem um irracionalismo. Viver pelo instinto. Não importa mais que as coisas façam sentido ou não. O que é realmente importante, ou aquilo que interessa às pessoas, é uma vida em que ela segue os seus instintos, seus sentimentos. E uma das marcas disso foi um filósofo chamado Michel Foucault, um francês. Escreveu A História da Loucura, que tratou sobre... que na verdade se juntou àqueles que estavam minando a filosofia tradicional e propondo uma nova visão de mundo em que não houvesse valores, em que não houvesse ordem, em que cada um seguisse irracionalmente a sua agenda. Então, isso aqui é um resumo do que foi a filosofia contemporânea. Eu devo citar ainda Jacques Derrida, que é o autor do desconstrucionismo, a ideia de que não há verdade. Então, quer dizer, se desconstrói o que está posto para se chegar a alguma verdade, ou aquilo que vai apetecer, vai agradar mais a pessoa. E outro francês, Jacques Derrida na verdade era um egípcio, na verdade era um franco-argelino. Ele nasceu na Argélia e viveu na França. O outro é francês também, Gilles Deleuze. Ele veio nessa esteira, na mesma corrente pós-moderna. Então, aqui vocês têm dessa página 140 a 157, esse capítulo que trata sobre a filosofia contemporânea. Aqui a gente tem um resumo sobre isso. Só lembrando que isso aqui é assunto de Enem, é assunto também do SSA, principalmente do terceiro ano, os que vão fazer hoje, nesse ano. Talvez não encontrem tantas questões relacionadas a esse assunto, mas no terceiro ano certamente. E aí, eu espero com essa explicação ter tornado mais fácil o capítulo.